Duas vitórias por 4-0 em um intervalo de 3 noites aproximadamente, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Quarta-feira, Grêmio, Porto Alegre, 4-0. Sábado, Santos, Vila Belmiro, 4-0. Flamengo conseguiu, nesse curto espaço de tempo, dois resultados inimagináveis no passado recente e na sua história, visitando esses dois, não os dois estádios, mas o estádio da Vila Belmiro e os jogos contra o Grêmio, fosse antes do Olímpico e depois em sua nova arena, que é um estádio ainda recente da equipe gaúcha. O Flamengo invariavelmente perdia. De vez em quando, um empatezinho, vencer na Vila, raríssimo. Eu lembro que no título brasileiro de 2009, com o Adriano fazendo gol, o Flamengo venceu na Vila e foi tratado aquilo como algo quase que inusitado, porque realmente era muito difícil para o time carioca vencer o Santos em seu estádio. E no Sul, o Flamengo já foi goleado algumas vezes, perdia com frequência. Ganhou, é verdade, um campeonato brasileiro lá dentro, em 82, mas com Zico fazendo passe para o Nunes marcar, aquele timaço do Flamengo, campeão de tudo. Né? Na época era o detentor do título da Libertadores, do Mundial de Clubes. Mas em condições minimamente normais, o Flamengo perdia para o Grêmio e perdia para o Santos em visitas a esses estádios, a esses adversários, aliás, no máximo conseguiu um empate. O Santos teve um momento em que a coisa não era tão ruim para o time carioca, quando as partidas eram no Pacaembu ou no Morumbi. O Santos fazia muitos jogos no Morumbi. Em 80 fez jogo do Morumbi com o Flamengo. Em 83, por exemplo, o Flamengo fez 2 jogos no Morumbi contra o Santos, na primeira fase do Campeonato Brasileiro também na decisão entre as duas equipes. Né? O jogo comando da equipe santista foi no estádio do São Paulo Futebol Clube. Então o Flamengo invariavelmente perdia nesses lugares e ganhou os 2 jogos. Isso é muito simbólico. Isso mostra não só que o time passou a ser mais goleador e mais letal com o Renato, sempre lembrando também que o Renato tem contado com jogadores que ficaram fora durante um mês na Copa América. Isso não pode ser nunca ignorado, porque senão a análise fica desleal, fica desonesta. Né? Então, é claro que ele conta com uma força ainda maior. Teve até já agora o Andréas Pereira, um ótimo reforço, fez até gol. Mas não é só isso. Isso é um reflexo, gente, de uma outra questão, que é o fato de o Flamengo ter se estruturado para financeiramente contar com uma equipe forte. Então você não vê o Flamengo, mesmo tendo que vender o Gerson e o Muniz para equilibrar finanças, você não imagina o Flamengo num curto espaço de tempo, salvo um desastre na sua administração, na sua gestão. O Flamengo vai continuar tendo times fortes. Não é por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, vai continuar por muito tempo, a não ser que alguém faça uma grande bobagem lá. O que é muito pouco provável. Eu não falo isso de orelhada, não. A gente fala isso depois de conversar com as pessoas que são especializadas na parte de finanças, as pessoas que analisam isso com profundidade e que mostram que realmente o clube, como acontece com o Palmeiras e com alguns outros, mantém um equilíbrio financeiro e tem poderio econômico para investir, para contar com grandes jogadores. E o Renato conseguiu, de fato, fazer algumas coisas que merecem registro e elogio. Uma delas, o time é mais letal e ele usa melhor a vantagem no placar. Não só pressionando para continuar atacando e tentar um segundo gol, mas também atraindo mais o adversário. Não significa jogar absolutamente de forma reativa, mas isso dá uma certa diversidade de jogo. O Flamengo pode enfrentar um adversário amanhã, fazer 1-0 e o adversário falar: não, eu não vou sair daqui, eu vou continuar jogando no contra-ataque. Está 1-0 só, eu posso muito bem suportar a sua pressão e tentar espetar você chegar lá e fazer 1-1 e quem sabe até virar o jogo. E pode encontrar adversários como o Santos, que saíram mais ainda para o jogo. O Santos, em momento algum, jogou retrancado, pelo contrário. Mas no momento que tomou o primeiro gol, saiu mais ainda. Né? E com isso, o Flamengo aproveitou muito bem os espaços. Existem alguns pontos que também têm que ser ponderados. O pênalti que abriu o placar não foi pênalti, na minha opinião. Foi um absurdo aquela marcação com o VAR. O pênalti para o Flamengo não existiu. Ponto. Por outro lado, também houve antes um lance em que o gol poderia sair, porque no primeiro tempo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrava cara a cara diante do goleiro, e aí o árbitro marcou uma falta e não deu a lei da vantagem. Até ele percebeu ali pelo seu gestual que fez bobagem. Né? Foi até criticado pela central do apito. Olha só que coisa, a central do apito criticou a decisão do árbitro naquele momento. Mas o pênalti não aconteceu. Mas o Flamengo já merecia fazer o gol. Tinha volume e aí fez 4. Aí é complicado você reduzir a discussão de um 4-0 na casa do adversário a marcação de um pênalti quando muitas outras coisas aconteceram. Mas isso tem que ser registrado. O 4-0 aconteceu, mas o primeiro gol do Flamengo foi num pênalti que não ocorreu, o que evidencia o quão ruim é a arbitragem brasileira no futebol. É uma coisa gravíssima, seríssima. Fica aí esse registro que eu considero fundamental no contexto dessa partida. Mas é um Flamengo que ainda precisa de ajustes, é um Flamengo que não pressiona o campo adversário como pressionava antes, nem se fecha, se protege tanto.
E ele permite muito um jogo aberto, como a gente tem destacado aqui, o tal jogo de briga de rua, né, como a gente tem falado depois de cada partida do Flamengo. Dessa vez foi um pouco diferente, achei que o Flamengo fez um jogo até mais consistente. Muita gente criticando o Diego Ribas, mas eu acho que é preciso entender que essa proposta de jogo, esse modelo de jogo, não favorece o Diego, que jogava num time mais compacto, mais próximo, quando foi transformado em volante ainda com o Rogério Ceni, e o torcedor não pode ser ingrato. O Diego foi um jogador que eu critiquei muitas vezes, até 17, 18, né, quando o Flamengo adotava aquele modo banana. Perdia jogos e nem ligava, e as declarações dele como capitão eram muito infelizes. Ah, não, fizemos o nosso melhor. Como fizeram o melhor? Perdendo taças, perdendo finais, fizeram o melhor, isso é o melhor, mas ele inteligentemente refletiu, creio eu, a respeito, mudou a sua postura quando chegaram todos esses jogadores importantes em 2019, aceitou essa reserva com o Jorge Jesus, entrou várias vezes para colaborar, foi muito importante porque participou dos 2 gols na final com o River Plate em Lima, na final da Libertadores, em 2019, fez outras ótimas partidas, foi muito importante no atual título brasileiro, o Flamengo atual campeão 2020, arrancando com vitórias na reta final, e ele jogando bem, né, jogando numa função diferente, mas jogando muito bem, a função que o Ceni encontrou para ele, só que agora o time muda a sua forma de jogar e os jogadores têm que perseguir os adversários na marcação individual e têm que fazer coberturas correndo espaços mais longos em campo. É uma outra proposta. Talvez para isso o Thiago Maia possa ser um jogador mais adequado. Enfim, mas o fato é, mudou a maneira de jogar. O Diego não está rendendo tanto quanto antes na função por acaso. Há uma mudança na estratégia, na formação, na tática, na forma de jogar do Flamengo. Isso aí é uma coisa muito evidente. Tá? Isso não é crítica nem elogio, gente, é só uma constatação. Agora, perseguir o Diego, pelo amor de Deus. Inclusive, ele foi um cara que aceitou essa reserva, nunca tumultuou, sempre veio do banco para trabalhar e para ajudar. Acho que a conduta do Diego, de 2019 para cá, ela é extremamente elogiável, tem liderança, é o capitão do time, então persegui-lo na rede social, como alguns elementos têm feito, hashtag contra ele, isso é de uma covardia imensa. Então, para finalizar, né, falando de jogos dessa rodada, né, São Paulo jogou e empatou agora com o Juventude, mais uma vez perdeu a chance de pontuar, fazer 3 pontos e melhorar sua condição. O Palmeiras voltou a vencer, um jogo difícil com o Atlético Paranaense, mas voltou a vencer, eram 4 partidas sem vitória, 3 derrotas e um empate, né, um empate com o VAR atrapalhando o seu adversário, que foi o São Paulo naquela ocasião. Agora, importante também ressaltar, o Corinthians chega a 3 vitórias seguidas, um sinal também de que o time vem crescendo, independentemente dos reforços, porque eles ainda estão entrando no time. Ainda vai entrar Roger Guedes, agora o William pode chegar, já tem o Juliano jogando regularmente, o Renato Augusto ganhando aí rodagem para poder jogar como titular quando entrar em forma, e alguns corintianos ficam revoltadíssimos, né? Acontece com outras torcidas também, quando eu e alguns outros jornalistas ressaltamos que o clube está fazendo investimentos no momento de grande dívida e grande dificuldade financeira. Isso não sou eu que falo, não, isso aí está no balanço, isso aí está nas análises dos especialistas, como César Grafietti, que a gente está sempre destacando. Então não é orelhada de jornalista, e é uma bobagem muito grande, né? Quando o torcedor fala assim, não, mas preocupe-se com o seu time, ora bolas. Eu sou um jornalista, eu vou falar dos times que eu achar que devo falar. O Corinthians é um time importante e quando isso acontece ele tem que chamar a atenção. O Corinthians gastando aquilo que tem e que não tem. Onde se vai parar? Geralmente o roteiro não sabe qual é. Piorar mais ainda a sua situação. Por que não cumprir aquilo que foi prometido pela própria gestão atual, né, logo depois da posse do atual presidente? Jogar com o time mais modesto, equacionar, controlar minimamente as dívidas, colocar a casa em ordem por 1, 2 anos e aí o Corinthians voltar a montar times fortes e sendo autossustentável, não dependendo de A, de B ou de C, ou criando dívidas enormes que dificilmente poderá pagar, porque não há receita que dê jeito, ainda mais na pandemia, ainda jogando sem público, uma situação muito complexa. Ah, mas e o Flamengo? Gente, se quiser saber do Flamengo, vai lá na página do clube, tem lá no site, página Transparência, tem balanço, balancete, aliás é o clube que mais publica esse tipo de documentos. Isso é muito claro. E o Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado, está sempre falando sobre isso, mostrando os pontos negativos e positivos, o Grafietti também, e é uma coisa muito evidente, né? E a gente que criticava o Flamengo lá atrás, eu, por exemplo, fui muito atacado por torcedores do Flamengo em 2011, tem uma década isso, quando o Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho, eu critiquei, na época trabalhando na TV, falei várias vezes, o Flamengo não tem condições de pagar o que vai pagar esse jogador, era caríssimo, um salário que totalmente fora da realidade, e o Flamengo se meteu naquela aventura, não deu certo. O Ronaldinho jogou bem, ganhou a bola de prata, fez boas partidas, mas não funcionou como se esperava, não deu os títulos esperados, e depois ainda teve uma questão na justiça, porque o clube não conseguiu comprar o que estava acordado, o jogador foi reivindicar aquilo que é seu direito, evidentemente. Então, o torcedor tem que entender o seguinte, quando a gente faz uma análise, é uma análise para o bem do clube, tentando alertar para problemas que estão acontecendo. E não é preciso ser economista ou especialista em finanças para perceber o óbvio, basta saber fazer uma conta básica. E
nas dúvidas, ouvindo os especialistas. É o que a gente faz. Se a gente critica o que outros clubes fazem quando se descontrolam financeiramente, não vamos deixar de criticar o que acontece, ou ressaltar, ou destacar o que acontece em clubes de muita torcida como o Corinthians, que, aliás, vai cada vez mais se colocando numa posição delicada. Vai ter um time mais forte, pode ganhar um campeonato ou outro, ter grandes vitórias nesse curto espaço de tempo, e depois, o que vai acontecer? 2015 foi assim. Já com um time que não conseguia pagar, os jogadores foram embora, todos eles quase para o futebol chinês. Vários deles foram para o futebol chinês e o Corinthians não ficava com quase nada, porque estava abrindo mão de muita coisa para poder manter aqueles jogadores. Esse filme nós conhecemos. Então é importante frisar, se o Flamengo hoje consegue essas vitórias todas, inclusive várias sobre o Corinthians, como a maior goleada já aplicada no estádio do Corinthians, 5-1 no ano passado, com o Domenech Torrente como técnico, e esse ano 3-1 com o time do Renato, o Flamengo tirou o pé, aliviou, depois não castigou como poderia, porque o jogo estava bem fácil. Né? Se o Flamengo hoje consegue esses placares, goleia o São Paulo, goleia várias equipes, é porque o Flamengo se preparou e o time é muito forte. Agora, tentar comer a sobremesa antes de preparar a janta, irmão, é um negócio bem perigoso, e é que está fazendo o Corinthians. Então, a gente vai alertar e vai falar. Quem não gosta, não acompanhe. Quem não está preparado para ouvir esse tipo de comentário, procure aqueles que ficam sempre falando aquelas coisas inconsequentes. Ah, não, vai lá, gafa, que se dane, depois resolve. E a gente sabe qual é a final da história. Quando isso acontecer, esses que hoje estimulam esse tipo de comportamento por parte dos dirigentes serão os primeiros a criticar uma fase difícil de um grande clube, com time ruim, com dívidas muito grandes bem, uma situação em que contratar alguém se transforma em algo absolutamente inviável. É isso. Vamos nessa. Lembrando para você, Caneca 360, você já viu passando aqui, com o cupom Mauro, você consegue comprar qualquer caneca, né, do site com desconto, inclusive as canecas aqui do canal e também da Live Soft Open, tá? E você pode também fazer o curso online de jornalismo esportivo, link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem é jornalista, quem vai ser e até para quem não pretende seguir a profissão, mas tem interesse no assunto, tá? São as nossas mensagens que ficam aqui também para vocês. Vamos nessa, seguimos em frente, continuo contando com vocês, teremos lives essa semana, depois de jogos da Seleção Brasileira, tá? Depois de jogos da Seleção Brasileira, vamos falar aí desse tipo do Tite, muito polêmico, depois que os europeus, em alguns países europeus falaram que não vamos liberar nossos jogadores. Muito rolo, muita confusão, os jogadores brasileiros, os times brasileiros convocados à última hora. É isso, valeu e saudações!